Olá, nono ano, professor Esquilace, tudo bem? Essa vídeo dúvida aqui é sobre a atividade 5, que já está disponível no Google Sala de Aula, e acredito que também está na escola disponível o material impresso, tá? Então, esse aqui é relativo ao dia 26 de 4, né, até o dia 7 de maio, tudo bem? Lembrando sempre que essas atividades no caderno, você pode enviar a foto por e-mail para o professor, que eu acho que está sendo o melhor jeito, porque não é todo mundo que está conseguindo postar lá no Google Sala de Aula. Mas você pode mandar pelo e-mail, né, que é esse e-mail aqui, ou pode pôr no Google Sala de Aula, que parece que está mais complicado. E se você não tem como enviar a atividade, você deixa no caderno a atividade, que no retorno às aulas a gente faz essa discussão, esse visto eu dou, porque a correção eu estou mandando por aqui também, mas a gente volta a discutir na sala de aula, tá bom? Então vamos começar. Bom, o tema é métodos contraceptivos, ou seja, maneiras de se evitar uma gravidez, né, em adolescentes ou mesmo entre casais que estão evitando para ter filho. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês a velha metodologia do professor Esquilas, que funciona para quem usa realmente ela e sabe usar. O ler, o entender e refletir sobre o texto e depois responder às atividades, às questões perguntadas, certo? Então vamos lá. Então nós temos aí uma imagem com vários métodos contraceptivos. Os primeiros registros conhecidos sobre métodos contraceptivos são do Egito Antigo. Então, neles há indícios do uso de esponjas ou tampões vaginais embebidos em substâncias que neutralizavam os espermatozoides. Isso lá no Egito Antigo. Na Roma Antiga eram usadas bexigas de animais como preservativos para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Então, atualmente, isso já vem sendo utilizado então há muito tempo, só que hoje você tem muito mais tecnologia para dar métodos mais seguros e confiáveis. Então, atualmente, existem diversos métodos para evitar a gravidez, que podem ser usados por homens ou mulheres, né? Sem dúvida, é uma informação essencial para escolher a melhor alternativa para cada caso. Que métodos contraceptivos você conhece? Além de evitar a gravidez, o que alguns métodos contraceptivos podem evitar? Então é isso que a gente vai ver nesse capítulo aqui. Primeiro ali, a gravidez na adolescência e seus riscos. No Brasil, de acordo com o Fundo de Populações das Nações Unidas, o índice de gravidez na adolescência é registrado entre os anos de 2006 e 2015 foi de 65 gestações para cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos, que foi a sétima maior taxa de gravidez adolescente na América do Sul. Em países desenvolvidos, como França e Alemanha, o índice não passa de 8 gestações a cada 1.000. Então, olha que loucura, hein? Na Alemanha e França, 8 gestações a cada 1.000, aqui 65 gestações a cada 1.000. Quer dizer, bem maior, né? Quase 10 vezes maior. E ainda, segundo a Agência de Organização das Nações Unidas, né, a ONU, a cada 5 bebês nascidos no Brasil, um é filho de adolescente. Então aqui ele está mostrando, né, um gráfico, né, que tem aqui os anos e aqui o número de adolescentes grávidas por 1.000. Então tem o Brasil lá em cima, né? Aí tem a Argentina, Uruguai estão mais do alto. Agora, França e Alemanha, ó, repare que nos anos 60 tinha um alto índice. Então, aqui foi feito algum trabalho de educação que reduziu isso. Para vocês verem como é que as coisas funcionam. Agora, aqui desde os anos 60, nada é feito, né? Nada está tendo muito efeito
sobre isso. E a gravidez na adolescência, ela pode trazer muitos prejuízos para a vida de jovens. Quanto mais precoce, o que é precoce? Antecipado, que acontece muito cedo. Quanto mais cedo, né, acontece a gravidez, maiores os riscos para a saúde da mãe e do bebê, incluindo até a possibilidade de morte. Tem o risco de morte, sim, porque o corpo pode não estar pronto para essa gravidez. Para qualquer casal, a maternidade e a paternidade representam um grande desafio, seja adulto ou adolescente. E para adolescente é muito mais. Muitas habilidades, como paciência e capacidade de lidar com cansaço, frustrações e estresse, devem ser desenvolvidas. Para futuros pais e mães adolescentes, esse desafio pode ser ainda maior. A gestação precoce frequentemente causa conflitos psicológicos e familiares. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que foi realizada em 2017, mostrou que no Brasil 76% das adolescentes que engravidaram abandonaram a escola e 58% não estudam nem trabalham fora de casa. A única maneira 100% eficaz de evitar a gravidez é a abstinência sexual. O que é abstinência sexual? Não realiza nenhum ato sexual. É isso. Não pratica nenhum ato sexual. Quando se decide por iniciar, então, a atividade sexual, é importante ter em mente que, mesmo fazendo uso de métodos contraceptivos, existe uma probabilidade, ainda que pequena, de engravidar, além do risco de contrair o IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, são doenças, né? Qualquer tipo de relacionamento sexual exige responsabilidade das duas partes para se prevenir de infecções e evitar uma gravidez indesejada. Desculpa. 2. Então, para evitar a gravidez e para prevenir doenças. Então, métodos contraceptivos ou anticoncepcionais são as principais ferramentas para evitar a gravidez, sendo utilizados muitas vezes por casais que querem fazer um planejamento familiar. O que é um planejamento familiar? Definindo ali do lado, conjunto de ações e atitudes que possibilitam que homens e mulheres façam planos quanto ao nascimento dos seus filhos. Então, por exemplo, o casal decide quando vai ter o filho. Não é uma loteria. O dia que engravidar, engravidou. Não, falar, vamos estudar, acabar de estudar, tudo depois que a gente estudar, se a gente for fazer uma faculdade, a gente faz, e aí a hora que se formar, aí a gente pensa na gravidez. Isso é um planejamento familiar. Então, os métodos contraceptivos mais comuns, eles podem ser divididos em 5 categorias: de barreira, hormonais, comportamentais, intrauterinos e cirúrgicos. Nós vamos ver cada um desses. Existem métodos contraceptivos que podem ser usados tanto no corpo da mulher como no corpo do homem. Seja como for, a responsabilidade pelo uso de contraceptivos é do casal. E as consequências do não uso desses métodos afetarão as duas partes envolvidas na relação. Todos os métodos contraceptivos apresentam aspectos positivos e negativos. É necessário, então, um aconselhamento médico para decidir qual o método mais adequado para cada um. Bom, primeiro, o método de barreira. Os métodos de barreira, eles agem impedindo o encontro dos gametas, né? Ou seja, do espermatozoide com o óvulo. São eficientes e simples de usar. Os preservativos, seja feminino ou masculino, chamados de camisinhas, e também tem o diafragma, que também são métodos. Então, esses são métodos de barreira. O preservativo. Os preservativos masculino e feminino são tubos feitos de material resistente e com uma abertura em uma das extremidades. São popularmente conhecidos como camisinhas. A camisinha feminina, né, apresenta um anel flexível em cada extremidade. A parte fechada pode ser inserida até o fundo da vagina
extremidade com o anel aberto, por onde o pênis deve ser inserido, deve permanecer do lado de fora. A camisinha feminina ela deve ser colocada antes do início da relação sexual e retirada depois dela. Já a camisinha masculina, ela pode ser colocada no pênis ereto antes do início da relação sexual e retirado logo depois com o pênis ainda ereto. Então tem aqui uma recomendação do uso do preservativo, tá? Então tem aqui tirando, né, abrindo a embalagem cuidadosamente, não usando os dentes que pode danificar o látex, que é o material que se faz a camisinha, né? Aperta a ponta do preservativo, que tira o ar, né? E aí vai colocar no pênis. E após a ejaculação, depois que acabou a relação sexual, né, deu nó no preservativo, vai descartar ele no lixo e nunca deve ser reutilizado. E o preservativo masculino ele é eficiente e de fácil utilização e pode ser adquirido sem receita médica. Além de proteger de infecções sexualmente transmissíveis, é um método contraceptivo, tá? Então, continuando aqui. Aí nós temos aqui, esse aqui é a camisinha masculina e aqui a camisinha feminina. Então, os dois tipos de camisinha eles são considerados muito eficazes na prevenção da IST, né? E evitam gravidez. Por isso, pode-se dizer que as camisinhas oferecem dupla proteção. No entanto, a gente deve observar o uso correto para sua eficácia ser mantida, para funcionar. Por exemplo, o uso simultâneo de camisinha masculina e de camisinha feminina não aumenta a proteção, como muita gente pensa, pois vai haver um atrito entre elas e pode causar o rompimento de ambas, ou seja, pode rasgar, e aí perde a sua eficácia. O uso dessas duas camisinhas, o uso também de duas camisinhas masculinas, uma sobre a outra, também não é recomendado, tá? Porque também vai haver uma fricção entre as duas camisinhas que acaba comprometendo a proteção, acaba rasgando. E além disso, o uso do preservativo ele deve ser feito desde o início da relação sexual e não apenas no momento da ejaculação, pois se um dos parceiros tiver alguma doença, né, uma infecção sexualmente transmitível, uma IST, ela pode ser transmitida através do contato entre os órgãos genitais sem proteção. É possível ainda que haja liberação de sêmen antes da ejaculação, que pode acontecer, o que levaria então à gravidez indesejada. Por isso, o uso desde o início da relação do preservativo. O diafragma tem uma imagem aqui dele, né? Ele vem dentro dessa caixinha, no caso aqui, desse aqui. O diafragma, o que ele é? É uma pequena capa de borracha ou silicone que deve ser introduzida na vagina pela mulher antes de cada relação sexual. Então, ele deve ser utilizado como espermicida. O que é espermicida? É um medicamento que mata espermatozoide, o que vai tornar então o método mais seguro. Após a última relação sexual, ele deve permanecer no corpo da mulher por um período de 6 a 8 horas, quando então deve ser retirado e lavado, né, higienizado. A higienização e o armazenamento correto do diafragma são fatores essenciais para a prevenção de infecções no sistema genital. É necessário fazer o exame médico antes de utilizá-lo. Métodos hormonais. Então, esses que nós falamos agora foram os métodos de barreira. Agora nós vamos ver os métodos que trabalham com hormônios, são chamados métodos hormonais. Os métodos hormonais, eles inibem a ovulação, né? Vai inibir que a mulher produza óvulo e dependendo da utilização de substâncias sintéticas similares, né, aos hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona. Se usados de forma correta, eles são bastante eficazes na prevenção da gravidez. Por quê? Porque não protege de infecções sexualmente transmitíveis, a IST, tá? Porém, o uso prolongado desses hormônios sintéticos pode trazer risco à saúde, como trombose e câncer de mama. Somente um médico ou uma médica pode receitar um método hormonal, pois algumas condições de saúde não permitem que seja utilizado,
como enxaqueca, doenças cardíacas, histórico familiar de acidente vascular cerebral, né, o chamado AVC, entre outros casos. Então, entre os métodos hormonais, temos a pílula anticoncepcional, os injetáveis, o adesivo transdérmico, o anel intravaginal e o implante subcutâneo. Então, só para saber o que é trombose, né, é uma formação de um coágulo de sangue em um vaso, que geralmente é nas pernas, que vai bloquear o fluxo de sangue, pode causar dor, inchaço e pode deixar a pele vermelha ou roxa no local. Nos casos mais graves, esse coágulo pode se deslocar para outras partes do corpo e causar danos mais sérios, né? Pílula anticoncepcional. Bom, a pílula ela é administrada por via oral, é um comprimido, como você está vendo na imagem do lado aí, né? Você toma esse comprimido porque ele tem hormônios e vai fazer o controle da ovulação, como nós vimos lá. Então, atualmente, né, tem no mercado uma grande variedade de pílulas com diferentes tipos e concentrações de hormônios que são sintéticos, ou seja, que são produzidos em laboratório e que imitam a função dos hormônios naturais do organismo. Para algumas mulheres, o uso da pílula é contraindicado, quer dizer, não é bom para ela usar. E além disso, cada tipo de pílula tem instruções de uso diferentes. Por isso, é imprescindível, ou seja, tem que ter uma orientação médica para a correta utilização dessa pílula. Tem também os injetáveis. Em vez de uma pílula, ele é injetado. Os contraceptivos injetáveis têm sido semelhantes ao do caso da pílula anticoncepcional. As injeções elas podem ser feitas a cada mês ou a cada 3 meses, dependendo do tipo do hormônio sintético e da qualidade de hormônios que estão presentes na fórmula. Outro caso é o adesivo transdérmico. Dérmico é pele, né? Então é um adesivo que coloca na pele. Então esse adesivo ele consiste, né? Ele é um adesivo impregnado com hormônio, que são liberados aos poucos e absorvidos pelo corpo da mulher através da pele. Deve ser colocado na pele em período definido e trocado periodicamente, quer dizer, tem que ser trocado de tempos em tempos, não vai ficar com ele eternamente. Então esse método, porque até ele perde o efeito, né? Esse método, ele exige orientação médica, pois não pode ser utilizado por qualquer mulher, né? Tem que ter autorização médica para o uso. Porque a mulher pode não, para algumas mulheres pode não dar certo. O anel intravaginal, ele é um dispositivo plástico flexível em forma de anel que deve ser inserido na parte superior da vagina pela mulher. Esse dispositivo ele libera gradualmente hormônios que impedem a ovulação. Então esse anel ele deve ser inserido na vagina por 3 semanas, deve ficar, né, inserido na vagina por 3 semanas e não impede as relações sexuais. Na 4ª semana, o anel é retirado e ocorre sangramento. Depois desse período, um novo anel deve ser inserido. E o implante subcutâneo é um dispositivo que deve ser inserido por um profissional da saúde. Opa, olha isso. Deve ser inserido por um profissional da saúde sobre a pele, por meio de um pequeno procedimento cirúrgico que pode ser feito até em consultório. É um método de uso prolongado, que você usa por cerca de 3 anos, pois o dispositivo vai liberar gradualmente hormônios que vão evitar a ovulação. Tá? Então, esses foram os métodos ligados a hormônios. Né? Agora nós vamos ver os métodos comportamentais, que dependem do comportamento da pessoa na hora da relação. Esses métodos, eles estão fundamentados em atitudes comportamentais e na observação das características do ciclo menstrual. Os métodos comportamentais apresentam alto índice de falha. E é importante observar também que nenhum deles previne a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, a IST. Entre os métodos
comportamentais tem o que a gente chama de tabelinha ou coito interrompido. A tabelinha é um método que depende da observação da duração dos ciclos menstruais para estimar qual é o provável período fértil da mulher, ou seja, o período em que há maior chance de ocorrer uma gravidez. Esse período ele compreende, em média, 4 dias antes e 4 dias depois do dia da ovulação. A partir das observações do primeiro dia de menstruação, é feito um cálculo do dia da ovulação, que é o quarto dia, se considerado um ciclo regular de 28 dias, tem isso também. Não é toda mulher que tem um ciclo regular de menstruação de 28 dias. E aí vai se estimar o período fértil, durante o qual se deve evitar qualquer tipo de relação sexual. Então, esse método ele apresenta grande índice de falha, já que o ciclo menstrual de muitas mulheres, não é regular, ou seja, o número de dias entre uma menstruação e outra varia. Mesmo em mulheres com ciclo menstrual regular, pode ocorrer variações de ciclo para ciclo, em razão de diferentes fatores, como condições emocionais e distúrbios hormonais, o que vai comprometer a precisão do cálculo do período fértil. Por isso, se recomenda que a tabelinha seja associada a outro método contraceptivo, como, por exemplo, a camisinha. O coito interrompido é um método comportamental em que o homem ele deve retirar o pênis da vagina antes que a ejaculação ocorra. E esse método não é eficiente, pois algumas secreções eliminadas pelo pênis antes da ejaculação podem já conter espermatozoide, então pode levar à gravidez. E é arriscado também, porque pode haver ejaculação parcial ou total dentro da vagina. Outro método são os métodos intrauterinos, o chamado DIU. Os métodos intrauterinos são dispositivos utilizados no interior do útero, destinado a evitar o encontro entre o gameta feminino e o masculino, e aí sim a implantação do embrião do útero. Então, o dispositivo intrauterino, DIU, ele é um pequeno objeto introduzido no útero com hastes de cobre ou de um certo tipo de plástico. Ele deve ser inserido no interior do útero por um procedimento médico e geralmente pode permanecer no organismo da mulher de 5 a 10 anos. Um procedimento médico similar deve ser executado para retirar esse DIU. E aqui nós temos, há diferentes tipos de DIU. Alguns interferem na mobilidade dos espermatozoides e outros impedem o crescimento do endométrio uterino, o que vai evitar então a implantação do embrião no útero. Há ainda os DIUs hormonais, que liberam hormônios gradativamente. Então nós temos aqui 4 tipos diferentes de DIU. Tá? E por último, tem os métodos cirúrgicos. Eles são métodos que bloqueiam os canais de passagem dos gametas masculino e feminino dentro do corpo do homem e da mulher. Eles são conhecidos por serem métodos irreversíveis, pois na maioria dos casos não podem ser desfeitos. Por esse motivo, esses métodos não são recomendados aos jovens. A vasectomia e a ligadura das tubas uterinas são exemplos de métodos contraceptivos cirúrgicos. E o que é a vasectomia? A vasectomia é uma intervenção cirúrgica e é realizada nos homens. Os ductos deferentes, nós temos aqui, no caso A aqui, é a vasectomia. Os ductos deferentes são cortados e amarrados, o que impede a passagem dos espermatozoides do epidídimo até a uretra. Então, esse método não impede a produção de hormônio nem de ejaculação, mas sim a presença de espermatozoides no sêmen. Quer dizer, o homem vai continuar produzindo sêmen, vai continuar liberando sêmen, só que agora, nesse caso, como o ducto diferente, que é onde liga o epidídimo, né, onde o espermatozoide é produzido, e aí levaria ele para sair pela uretra, ele é cortado. Então aí esse sêmen não vai ter a presença de espermatozoides, porque esse caminho foi cortado. No caso da mulher,
é a ligadura das tubas uterinas, também chamada de laqueadura. E é uma intervenção cirúrgica que é realizada em mulheres e consiste no corte das tubas uterinas. Está aqui, ó. Aqui é o ovário, aqui é a tuba uterina, aqui é cortado, aqui e aqui. Por quê? Porque vai interromper o caminho dos espermatozoides até o gameta feminino. Certo? Então é isso, gente. Esse foi o texto, né, que nós lemos sobre métodos contraceptivos. Agora, na próxima semana, eu vou fazer uma vídeo dúvidas para responder essas questões, só que eu espero que vocês respondam essas questões antes de eu soltar o vídeo, né, para vocês poderem ter lido, entendido o texto e aí sim refletido sobre ele e responder essas questões até a número 8 aí. Tudo bem? Então é isso, gente. Um abraço, até mais.